Fala, galera de Cristo, tudo bem? Tô diferente hoje. Olha lá, vamos lá pro nosso... Hoje é 8º dia ou 9º dia? Eita, perdi. Tá. Quero te fazer mais uma pergunta hoje. Existem condições para obter vitória na oração? Você acha que tem alguma condição que é imposta a nós para que a gente consiga obter êxito na oração nossa? Vamos ver? Eu acredito de verdade que sim, que existem algumas coisinhas que a gente precisa se atentar para a gente conseguir o resultado. Entendeu? Alguns requisitos. Primeiro, eu quero ler com vocês o texto principal desse tema, que está lá em João 14, 13 e 14. Na verdade, essa é uma grande promessa. João 14, 13 e 14 diz assim: E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Tá aí um requisito. Tá aí um detalhe que a gente precisa pedir. Em nome de quem? É em nome de Jesus. Então não é em qualquer nome. Não é em nome principalmente de quem já morreu e não ressuscitou. É em nome de Jesus. A Bíblia diz que esse nome está acima de todo nome. Fica ligada nos detalhes. Primeira coisa, então, eu listei aqui 8 coisas. Eu vou dividir de novo de 4 em 4, porque senão fica muito grande, né? Então, primeira coisa, a gente deve orar de acordo com a vontade de Deus. Eu já te falei isso, não é a minha vontade. A Bíblia diz que os sonhos é do homem, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Então, eu posso até querer alguma coisa, mas o Senhor é que sabe o que é melhor para mim. Igual um pai. Um pai sempre sabe o que é melhor para o seu filho. Vamos ler 1 João 5, 14 e 15. 1 João lá no finalzinho da Bíblia. 1 João 5, 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. 15. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se você sabe que Ele te ouve em tudo que você pedir, Ele vai te dar. De acordo com a vontade dEle. Por isso que a gente tem que saber qual é a sua vontade para a minha vida, papai. E Ele vai te dizer. Um outro versículo a gente deve orar, um outro requisito é com contrição. Contrição. O que é contrição? Vamos ler primeiro? 2 Crônicas 7, 14. Antigo Testamento. Esse versículo também é bem conhecido. 2 Crônicas 7, 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Com contrição, muitas vezes, é com a certeza de que é Ele que vai fazer, com o coração rendido a Ele e certeza que Ele vai fazer. Amém? Próxima coisa, a terceira, é com sinceridade. Antigo Testamento ainda. Jeremias 29, 13. A gente leu isso esses dias? Ontem. Jeremias 29, 13 diz assim: Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Essa é um outro requisito, quando você orar de todo o coração, não é de qualquer jeito. E o quarto e último de hoje é com fé. Fé, você tem fé? Marcos 11, 24. Marcos 11, 24. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração,
creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Então, a fé é isso, a fé é crer. O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que a gente não vê, mas que a gente espera. A fé é a diferença de esperança. Aí eu tenho esperança que isso vai acontecer, eu tenho esperança que fulano vai voltar. Isso é esperança. A fé é a certeza de que vai acontecer, mesmo que você não esteja vendo. E essa fé é em quem? No Senhor. Certo? Essa é a certeza, é a fé. Eu vou deixar os outros quatro para amanhã, para a gente não estender muito esse vídeo. Quero te dizer que existem sim várias condições para a gente orar e para a gente ter vitória, conseguir o resultado. E a gente precisa se atentar a esses detalhes. E que muitas vezes tem muita gente que não se atenta. Tem muita gente que não tem temor e tremor do Senhor. Vai orar e pede de qualquer jeito. Tem gente que não vem com sinceridade, tá com segundas intenções. Eu vou pedir isso. Mas estou pedindo porque minha mãe tá mandando. Tem muita gente que não tem fé, não acredita que Deus pode fazer. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então a gente precisa crer. E a gente tem que orar conforme a vontade de Deus. Lu, como é que eu sei qual é a vontade de Deus para minha vida? Eu já vi muita gente me perguntar isso. Como que eu sei qual é a vontade de Deus para minha vida? A gente pode seguir uns princípios básicos. Por exemplo, o ID. O que é o ID? O ID é ir por toda a terra e pregar o Evangelho. Isso Ele mandou só os discípulos fazerem? Jesus mandou só os discípulos fazerem? Não, Ele mandou todo mundo. Então, quando eu cumpro o ID, eu estou fazendo a vontade do Pai. Tem como eu cumprir o ID? E tem como eu pecar, fazer um monte de coisa errada? Até tem. Mas você não vai ter um bom testemunho. Como que eu estou pregando a palavra e estou fazendo um monte de coisa errada? Entendeu? Uma coisa não combina com a outra. A Bíblia diz que não pode sair água limpa e água amarga da mesma fonte. Ou daqui vai sair bênção ou daqui vai sair maldição. Se eu prego a palavra, eu vou gerar o fruto do Espírito na minha vida. Lembra do fruto? As pessoas vão ver Jesus resplandecido em mim. Agora eu vou te dar um exemplo bem tosco. Como é que eu estou pregando a palavra e estou saindo com o marido da minha vizinha? Não tem como. Você vai pregar aquilo que você vive. Se você não pregar aquilo que você vive, você é hipócrita. Então, não pode sair duas águas da mesma fonte, lembra? Água doce e água amarga. Então, a partir do momento que a gente está na palavra, obedecendo a palavra, cumprindo os mandamentos, se santificando todos os dias mais e mais, gerando o fruto do Espírito Santo na nossa vida, a gente está cumprindo a vontade de Deus. E aí tudo que eu pedir Ele vai me dar, porque eu sou uma filha obediente, eu sou uma filha em quem Ele se compraz. Lu, mas você está falando assim, mas nem todo mundo consegue ser tão santinha e perfeita. Eu não estou dizendo que eu sou perfeita, eu tenho meus erros também. Mas igual eu falei, se eu pequei hoje, amanhã eu vou ficar esperta e não vou pecar de novo naquele mesmo erro. Se eu mentir hoje, amanhã eu tenho que ficar esperta para mim não mentir. Então são detalhes que se a gente cair no pecado é por acaso e não de propósito. E a gente que é mãe, eu vou falar por mim que sou mãe. Quando a gente tem mais de um filho também, se tiver um só não tem como comparar. Mas eu sou mãe de 3. Não tem aquele que te obedece mais, que é mais próximo de você, que você acaba muitas vezes fazendo mais coisa por ele, e aí os outros irmãos falam assim, a mãe prefere fulano. Mas é porque ele é obediente. Quando ele é obediente, ele agrada mais o nosso coração. Eu acredito que é assim com Deus também. Quando a gente obedece mais a palavra, imagina, o Senhor fala para não mentir. Eu tento não mentir o tempo todo.
A Bíblia fala para mim ser santa, como o Senhor é santo. Sem santidade ninguém verá o Pai. Eu tento ser santa. A Bíblia fala para mim não matar, não roubar, os 10 mandamentos. Eu estou tentando cumprir. Caraca, minha filha me obedece em tudo. Ela tenta me obedecer porque ele vê meu coração. E aí quando eu pedir alguma coisa, você acha que ele não vai me dar? Sou aquela filha obediente. Então eu acredito que é mais ou menos isso. A gente está na vontade, a gente está de acordo com a vontade de Deus. Amém? Fica ligada, ora e pede a Deus para Deus revelar para você esses tópicos. E Ele vai fazer, porque Ele é fiel. Bora orar. Senhor, eu quero te agradecer por mais um tópico desse estudo de oração, onde o Senhor quer nos ensinar as condições para a gente obter a vitória. Eu sei que nós somos falhos, somos pecadores, a sua palavra diz que nós somos pó e cinza, que nós não somos merecedores de nada, mas a sua graça nos alcançou. Assim como nessa hora, a sua graça também está nos alcançando. E o Senhor está nos ensinando mais um pouquinho sobre oração, sobre como obter a vitória, quais são as condições, quais são os requisitos que o Senhor pede na sua palavra para que a gente consiga obter a vitória. E nós temos aprendido. Hoje nós aprendemos mais 4 tópicos, amanhã vamos aprender mais um pouco. E assim vamos, dia após dia, no pão nosso de cada dia, o pão espiritual que o Senhor está nos revelando. Muito obrigada, Pai, por esse tempo, por esse cuidado, por esse seu imenso amor. Eu quero abençoar a casa do meu irmão e da minha irmã. Eu abençoo a sua família, os seus filhos, o seu casamento. Eu abençoo o seu ministério, a obra das suas mãos. Eu declaro a paz do Senhor sobre a sua casa nessa hora. Aquela paz que excede a todo entendimento, que seja abundante na sua vida, na sua casa, no seu lar, na sua família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Me conta aí nos comentários se você está gostando, se você está curtindo, se você está seguindo, se você está lendo os versículos em casa, se você já sabia todos esses detalhes sobre a oração que eu tenho trago aqui. Vamos embora interagir? Vem comigo. Beijo. Beijo, beijo, beijo e até amanhã.